algo mudou. Alguma coisa não está certa. Não há indício de envolvimento do PCC com o Corinthians, diz promotor. Bom, essa matéria saiu o quê? Foi ontem, anteontem? Foi, acho que uns 2 dias, né? Trataram sobre isso. Aqui a gente tem que entender o seguinte. Quando você tem a presunção de inocência, já pensou se a galera já mata algum, tipo assim, no sentido de vamos prender as pessoas? E eu digo sempre, presunção de inocência, abrir aspas. Aliás, faz 2 dias, porque o abrir aspas foi 24 horas depois, né? Depois da matéria, na manhã seguinte, veio aspas 24 horas depois. E eu sempre trato aqui, presunção de inocência, deixa as pessoas falarem e vamos ver o que vai acontecer nos desdobramentos. Mas o curioso fato é o seguinte, esse Josmar Josino, que o pessoal tratou aqui, do UOL, alguém falou na nossa live que ele era o especialista de matérias envolvendo o PCC, né, a organização criminosa, a maior organização criminosa do país, né? E aí o que acontece? Esse mesmo rapaz, quando tratou da manchete que envolvia o Corinthians com o PCC e gestões anteriores, eu disse, olha, cuidado que eu não sei, aí eu queria a confirmação do Pretzel. O Pretzel não confirmou que era essa matéria, então eu não dei que poderia ser a mesma matéria. Então, evidentemente, vem o cidadão, o mesmo Josmar Josino, estou trazendo isso aqui porque é necessário. Dia 21/8, 19h11. Uma declaração feita em março deste ano, a Algaeco, órgão subordinado ao Ministério Público de São Paulo, sinaliza que Rafael Maeda Pires, 31, o Japa, apontado como homem forte do PCC até maio de 23, intermediou o agenciamento de vários jogadores de futebol, como Duqueiroz e Igor Formiga, ex-atletas do Corinthians, em 2021. A cronologia do nome. A coluna, o promotor Lincoln Gaquia afirmou que não há nenhum indício de envolvimento do PCC através de quaisquer de seus supostos integrantes com o Esporte Clube Corinthians Paulista ou qualquer outro time de futebol brasileiro, nem mesmo indício de participação e envolvimento de atletas de futebol com a organização criminosa. Bom, eu vou rememorar vocês do seguinte aspecto, eu acho muito curioso isso. Na matéria inicial, originária desse cidadão aqui, se prestou a dizer que existiam mensagens em que aí ele vai ter que... ou ele está se contradizendo, ou a matéria que ele está trazendo, ou o promotor está falando, está absolutamente dissonante do que foi escrito inicialmente. Veja bem, não há relação com jogadores de futebol, não há relação com dirigentes, mas na matéria anterior existiam troca de mensagens muito particulares entre a delação, que tinha acesso, etc. A matéria está lá, só se o cara apagou. Só se o cara apagou. Isso é muito grave. O Corinthians, quando fez a nota, né? Quando fez a nota dizendo que não tem nada a ver com isso, foi criticado. Agora tem a nota, agora tem um espaço para o Duílio falar assim: ó, tá vendo? Tava certo, não tem nada a ver com isso. Não é isso? No direito dele. O curioso fato é que agora quem colocou. Eu coloquei suposta matéria, graças a Deus, botei suposta matéria, hein? Graças a Deus. Bom, vou trazer aqui o nosso promotor aqui, ó. Reforço ainda que, em pese alguns meios de... Ó, como é que são as coisas. Eu gosto das coisas como elas são, ó. Reforço ainda que, em pese alguns meios de comunicação terem divulgado que o MP de São Paulo teria certeza de que a participação do PCC em investigações de irregularidades no contrato de patrocínio do Esporte Clube Corinthians Paulista, não há, no bojo do inquérito policial, pá, de 2024, nenhum indício ou informação concreta sobre esse suposto envolvimento do PCC. Cara, isso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Só para constar, só para ficar claro. Misturou alhos com bugalhos aqui. O promotor não está falando sobre o caso em específico. Perdão aqui, que a gente tem que falar uma coisa. A gente tem que entender o que estava sendo dito. A delação foi de 23. A delação do Japa, suposto Japa, de envolvimento de jogadores em 23. O promotor está falando do inquérito do patrocínio do Corinthians de 24. De 24.
Quem falou sobre a relação do PCC com a questão do patrocínio vai ter que, né, tratar sobre isso. Mas isso não tem a ver com o que foi dito na matéria anterior do promotor. Tá uma mistura de matéria aqui, gente. Pelo menos da fala do promotor. Vamos seguir. Gakia ressalta que a facção soltou um salve em 2017 proibindo o envolvimento de seus integrantes com direção de torcidas organizadas de futebol ou escolas de samba, em razão de ter sido vinculado que o PCC tinha envolvimento no assassinato de Moacir Bianchi, presidente da Marcha Verde. Ainda segundo o promotor, em 23, o PCC também teria soltado um salve proibindo seus integrantes de se envolverem em brigas de torcidas organizadas. Investigação sobre o PCC e jogadores. O GAECO investiga se as contratações dos atletas foram bancadas licitamente ou com capital proveniente do tráfico de drogas comandado por integrantes da facção criminosa em um esquema de lavagem de dinheiro. Uma delação feita em março, que é essa a matéria anterior. Essa é a matéria anterior. Essa é da matéria anterior. Uma delação feita em março deste ano ao GAECO, o órgão subordinado ao MP de São Paulo, sinaliza que já intermediou o agenciamento de vários jogadores do futebol, como Duqueiroz e Igor Formiga, ex-atletas do Corinthians. As negociações aconteceram em 21. Promotores de justiça tiveram acesso às mensagens de telefone, celular enviadas para a Japa por parceiros dele, via WhatsApp, contendo comentários sobre as contratações. Foi o que eu falei, certo? E aqui ele faz o histórico sobre isso, nada demais. Então, com todo respeito, para quem não leu a matéria, e agora eu acabei lendo a matéria com vocês, ele está, na verdade, tirando a questão do inquérito da Vai de Bet. Algo está meio estranho nesse negócio, pelo menos que eu veja o número do inquérito policial. O número é datado de 24, certo? Está falando literalmente do patrocínio do Corinthians. Do patrocínio do Corinthians. E ele reforça o nosso queridão aqui. Então, o Josmar reforça a investigação dos jogadores. Não há nada, não está tirando nada não, gente. Não está tirando nada não. Ele não tirou absolutamente nada do que ele falou na matéria 2 dias. Absolutamente nada. O que há apenas um promotor falando do patrocínio do Corinthians em 2024. Cuidado, pô. O pessoal colocou a questão, não há indício de envolvimento do PCC em 24. E aí, rapaz? Se não tem organização criminosa nesse aspecto, o Rubão errou. Já falei o que eu falei anteontem. Atirou no que viu, acertou no que não viu. Cuidado.